estruturas de controle. É através das estruturas de controle que temos o uso de condições ou comandos de decisão que mudam o fluxo das instruções de um algoritmo, o que vai permitir que diferentes instruções sejam executadas de acordo com a entrada do programa. Então, aqui nós temos um exemplo onde temos um programa que apresenta a média do aluno e que deve mostrar se ele é reprovado ou aprovado a partir da verificação da média deste aluno. Então, essas estruturas de controle podem ser chamadas de estruturas de decisão e podem ser classificadas de 4 formas: decisão simples, decisão composta, decisão encadeada e decisão de múltipla escolha. Estrutura condicional simples. Aqui, nós temos apenas um teste condicional que vai retornar um valor verdadeiro. Ou seja, este comando aqui só será executado caso essa condição seja verdadeira. Mas e se o teste for falso? Neste caso, nenhuma das instruções delimitadas pela estrutura de seleção será executada, e a execução das instruções será desviada para a instrução imediatamente seguinte à estrutura de seleção. Então, aqui nós temos a representação da sintaxe da estrutura condicional simples, onde eu tenho se condição verdadeira, então execute a instrução. Aqui nós temos um segundo exemplo, onde temos se condição verdadeira, execute comando 1, comando 2, comando 3. Aqui já teríamos um bloco, de instruções. No primeiro caso, nós só teríamos uma instrução. Aqui, nós temos 3 instruções sendo executadas, caso a condição seja verdadeira. E aqui nós temos uma representação do algoritmo na forma de fluxograma e pseudocódigo. Neste algoritmo, ele vai ler 2 valores numéricos, depois efetuar a sua adição e apresentar o resultado na tela caso o valor somado seja maior do que 10. Então, aqui nós temos o fluxograma e aqui nós temos o pseudocódigo. Estrutura condicional composta. Na simples, nós tínhamos apenas uma condição sendo verificada. Aqui, nós temos um teste que vai retornar o valor verdadeiro e, caso o teste seja falso, outra instrução ou conjunto de instruções vai ser executado. Então, a seleção composta permite desviar o fluxo para 2 caminhos distintos. E quando tivermos uma situação em que 2 alternativas dependem da mesma condição, uma vai ser verdadeira e a outra vai ser falsa. Então, aqui nós temos a sintaxe da estrutura condicional composta, onde nós temos se condição verdadeira, então execute essas instruções. Se essa condição não for verdadeira, então eu vou executar essa outra instrução. E aqui nós temos o nosso primeiro exemplo desse tipo de estrutura. Se condição verdadeira, execute comando 1. Se essa condição for falsa, execute comando 2. Segundo exemplo. Se condição for verdadeira, vai executar comando 1, comando 2. Se essa condição for falsa, vai executar comando 3, comando 4. Estrutura de decisão encadeada. Uma estrutura pode ser inserida dentro de outra, formando uma estrutura de seleção chamada de estrutura de seleção encadeada. Então, este encadeamento dessas instruções também é conhecido como alinhamento de instruções de seleção, não existindo limite de quantas estruturas de seleção podem estar dentro de outra. Então, aqui nós temos a sintaxe desse tipo de estrutura e, como vocês podem perceber, realmente as instruções estão dentro da outra, Estrutura de decisão de múltipla escolha. Aqui nós temos a estrutura case ou caso, como também pode ser chamado. Então, aqui ela é utilizada para escolher uma opção entre várias existentes. E nessa estrutura, o teste condicional não retorna um valor lógico, mas sim um valor inteiro, real ou caractere. E essa estrutura permite desviar o fluxo da execução para vários caminhos.
Então, aqui nós temos a sintaxe da instrução case. E o nosso primeiro exemplo. Escolha variável. No caso, vai ter o caso valor 1, valor 2 e o caso que não é nenhum nem outro, né? Se o usuário escolher o valor 1, então o que será executado vai ser a instrução de A. Se o usuário escolher o valor 2, o que vai ser executado vai ser a instrução de B. Caso não seja nem valor 1 nem valor 2, o que vai ser executado vai ser o conjunto de instruções D. E aqui nós temos um segundo exemplo, onde o usuário vai digitar entre os números 1, 2 e 3, e caso ele escolha o primeiro número, né, o número 1, o que vai apresentar na sua tela vai ser a disciplina de banco de dados. Caso o usuário digite 2, vai aparecer na tela a disciplina é programação. Caso o usuário digite 3, o que vai aparecer na tela vai ser a disciplina não é de informática.